Usar anticoncepcional ou preservativo é pecado? E união estável? O que a Bíblia nos diz? Você sabe qual é a diferença entre sexo e sexualidade? Na pré-aula de hoje, discutiremos sobre esses assuntos e outros mais. Então fique aí até o final. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abra Jaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Uma ferramenta que com muito carinho disponibilizamos para os irmãos sempre no início da semana. Vocês podem nos ajudar inscrevendo-se em nosso canal e isso é muito fácil. Basta clicar nesse botãozinho vermelho que aparece logo aqui abaixo do vídeo e você será um novo inscrito. Ative o sininho para ser o primeiro a receber as notificações, uma palavra que edifica e que certamente contribuirá para o seu crescimento espiritual. Comente nos vídeos, deixe aí a sua dúvida, a sua pergunta, o seu gostei, deixe seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Durante esse primeiro trimestre de 2020, os 3 primeiros meses do ano, estamos estudando uma revista de escola dominical publicada pela CPAD e comentada pelo pastor Cláudio Nor de Andrade. E o tema geral da revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Nesse trimestre, estamos falando sobre uma das 10 matérias da teologia sistemática, a antropologia. E estamos olhando para essa matéria, lógico, com um olhar bíblico. Antropologia significa o estudo do homem. E já temos caminhado aqui por algumas lições. E chegamos na lição de número 6, que será ministrada no domingo, dia 9 de fevereiro de 2020. E o tema dessa lição é a sexualidade humana. E nessa lição, temos alguns objetivos específicos apontados pelo autor da lição, que são, em primeiro lugar, conceituar a palavra sexo, enfatizando que Deus criou apenas 2 sexos, não existe um terceiro sexo. Dentro ainda desse ponto, falaremos sobre a diferença entre sexo e sexualidade. Em segundo lugar, temos aqui outro objetivo específico, que é elencar os objetivos da sexualidade humana. Quais são os objetivos da sexualidade? Aprenderemos nessa lição. E em terceiro lugar, apontar as distorções da sexualidade. E aqui dentro desse objetivo falaremos sobre fornicação, adultério, homossexualismo e também sobre a ideologia de gênero. Se fizermos assim, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição. Acompanhe comigo aí em sua revista que diz: o objetivo geral é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. O mundo aí fora diz que sexo seguro é com preservativo, mas nós, os crentes, pautados na palavra de Deus, falamos que o sexo seguro é dentro do casamento. Todo sexo ou relação sexual extraconjugal é proibida pela Bíblia, mas o sexo dentro do casamento é uma bênção e um presente de Deus para o deleite do casal. Na lição de hoje, tocaremos aqui nos pontos principais que são o texto áureo, a verdade prática, o ponto central, os 3 tópicos abordados pelo autor da lição e, por fim, a conclusão. É muito importante que você esteja de posse de sua revista para acompanharmos aqui ponto a ponto, também de uma caneta, para que você possa fazer aí as anotações. Eu sempre faço uma leitura dinâmica, rabiscando minha revista, ela é toda marcadinha, né, para que eu possa ter um entendimento melhor logo na primeira leitura. Também é importante que você, se quiser, baixe o esboço da lição. Tá bem facinho baixar, tá aí na descrição do vídeo. Temos aqui o esboço da lição com várias referências bíblicas e também esteja de posse de sua Bíblia. Sempre enfatizo aqui, seja um crente bereano. A Bíblia é o aferidor da verdade. Então vamos à nossa lição. O nosso texto áureo nos diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os 2
uma só carne. Mateus capítulo de número 19, versículo 4 e versículo de número 5. Esse texto, ele faz parte de um texto maior, que é aqui a nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 12. E eu gostaria de dividir aqui rapidamente o nosso texto áureo em 3 partes. A primeira parte, eu gostaria de enfatizar aqui a expressão que Jesus diz assim: não tendes lido. Jesus, em resposta aos seus questionadores, está evocando um texto que está registrado no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, quando encontramos aqui o restante. Portanto, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Jesus está fazendo referência a esse texto, quando está respondendo ali aqueles homens recalcitrantes. Com isso, Jesus está atestando o conteúdo doutrinário e histórico do livro do Gênesis. A segunda expressão dentro do texto áureo é quando Jesus ele diz assim, fazendo referência ao texto do Gênesis, deixará o homem. É muito importante isso aqui. Quem vai deixar a casa do pai e da mãe para casar é o homem, não é a criança, não é o adolescente. O mesmo vale aqui para a mulher. Não é a criança, não é a adolescente, é a mulher. E quando a Bíblia fala sobre homem, essa expressão ela tem o sentido de que só pode se unir em laços matrimoniais aquele ou aquela que alcançou maturidade. Para se unir em um laço matrimonial, para ter a responsabilidade do casamento, é preciso maturidade, responsabilidade, porque casamento é responsabilidade. Responsabilidade, condições físicas, é por isso que é o homem e a mulher, não é a criança. A criança ela não tem condições físicas para o casamento. Precisa ter condições físicas, emocionais, porque o casamento é algo para toda a vida. O casamento ele não é indissolúvel. Então você tem que ter convicção daquilo que você quer, tem que ter condições emocionais para levar à frente essa decisão tomada que é o casamento. E também condições financeiras. Não adianta se casar se não tem um pé de meia, não tem como sustentar a família, não tem como sustentar a mulher. Tem que ter condições, vou repetir, tem que ter maturidade, responsabilidade, condições físicas, emocionais e financeiras para enfrentar os desafios do casamento. É a segunda observação dentro do texto áureo. E em terceiro lugar, falamos aqui que dividiríamos o texto áureo em 3 partes. Temos aqui no texto áureo a seguinte expressão: e serão os dois uma só carne. O que é ser uma só carne? A Bíblia está fazendo menção aqui à união composta. É uma coisa muito mística, muito espiritual. Homem e mulher, quando casam-se, passam a ser uma só carne. A união composta, ela é um vínculo pessoal, real e espiritual, onde homem e mulher tornam-se um para encararem juntos as alegrias e tristezas dessa vida como se fossem uma só pessoa. Deixo aqui uma referência muito interessante que está em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo 9 ao versículo de número 12. Leia essa referência. O sábio ele vai dizer, caindo um, o outro vai ajudar a se levantar. Se 2 trabalharem, melhor será a paga do trabalho. É muito bonito esse texto. Ao final ele diz assim, o cordão de 3 dobras não se romperá facilmente. Casamento envolve um homem, uma mulher e o Criador de todas as coisas. E Deus é o cordão de 3 dobras. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Criador. Uma pergunta dentro da nossa verdade prática: qual é o objetivo da sexualidade humana? Temos a resposta diante do texto que acabamos de ler. O casamento é um dos objetivos da sexualidade, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Quando olhamos para a Bíblia, e dentro aqui daquilo que a verdade prática está nos ensinando, entendemos que a reprodução humana era um alvo primário do Criador, um dos objetivos do Criador quando criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28.
temos ali a ordem de Deus: se multipliquem, frutifiquem, povoem a terra. Em segundo lugar, temos aqui outra pergunta. Já que a sexualidade ela é para a glória de Deus, onde há um texto em que a Bíblia diz que o sexo e a sexualidade glorificam a Deus? Você pode se questionar diante disso. Não temos um texto assim bem expresso que diga o sexo e a sexualidade é para a glória de Deus. Mas, biblicamente, diante de uma reflexão teológica, podemos dizer que todas as vezes que o sexo ele é praticado dentro do casamento, em obediência ao propósito original do Criador, Deus é glorificado. Tem um versículo que chega muito perto disso aqui. O escritor aos Hebreus, escrevendo em sua carta, ele diz, capítulo 13, versículo de número 4: venerado seja entre todos o casamento, o matrimônio e o leito conjugal sem mácula, sem pecado, sem mancha. Aí ele diz mais: porém, aos que se dão à prostituição e o adultério, Deus o julgará. É um texto que fala que o matrimônio sem mácula, sem o pecado, a sexualidade exercida dentro do casamento é algo que glorifica a Deus. Mas aqueles que agem contrário a isso receberão o juízo divino. Deus os julgará. O nosso ponto central, ele nos diz assim, vá acompanhando comigo aí na sua revista. Ele diz assim: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Uma ênfase aqui na palavra união. Tem por objetivo a união do homem e da mulher. Essa união, ela tem que ser heterossexual, ela tem que ser monogâmica e indissolúvel. O que significa a palavra heterossexual? Heterossexual é a prática entre indivíduos de sexo oposto. Não é um casamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. É o casamento de um homem e de uma mulher, uma união heterossexual. Uma união monogâmica, ou aquele que é monogâmico, refere-se àquela pessoa que tem um só cônjuge. Não é uma mulher casar-se com 2 ou mais homens, ou um homem casar-se com 2 ou mais mulheres. É uma união onde um cônjuge só tem um ao outro. Não existe uma terceira pessoa dentro dessa relação. Essa relação também tem que ser indissolúvel. O que significa indissolúvel? Indissolúvel é a qualidade daquilo que não pode ser dividido ou separado. E a respeito do casamento, a Bíblia diz: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vamos caminhar aqui dentro dos tópicos de nossa lição. E o primeiro tópico da lição, ele nos diz assim: Deus criou apenas 2 sexos. Lógico, não existe um terceiro sexo. Por mais que as pessoas tentem mudar a configuração original da família e tentem desconfigurar aquilo que Deus fez lá no princípio, eles não vão conseguir. Existe apenas 2 sexos. De forma bíblica e de forma científica, podemos afirmar isso. Dentro desse tópico da lição, temos aqui 3 subpontos, que são definição de sexo, e a lição traz aqui uma definição do que é a palavra sexo. Eu trouxe uma definição complementar. Não está na lição, mas vai complementar aquilo que a lição está falando. Sexo, ou a palavra sexo, ela pode ser usada como referência aos órgãos sexuais masculino e feminino, como também a prática da atividade sexual. Isso é o que significa a palavra sexo. Mas tem uma segunda palavra, que é justamente a palavra-chave aqui da nossa lição. É o tema da nossa lição, a sexualidade humana, o que seria sexualidade. Existe uma diferença entre sexo e sexualidade. Sexualidade é o conjunto de características especiais, externas ou internas, que são determinados pelo sexo do indivíduo. Até aqui está muito parecido a definição de sexo e de sexualidade. Mas preste atenção no que vem a seguir. É o impulso natural a todo ser vivo, é o desejo sexual, que nos impulsiona a buscar uma parceira, ou no caso das mulheres, um parceiro.
esse sentimento de habitar, esse sentimento de se unir. E isso é sexualidade. Você veja que quando Adão ele viu Eva, ele compôs um poema. A sexualidade de Adão ela foi despertada depois de um período de hibernação, de um período de sono. Ele olhou para a mulher e compôs um poema. Essa é osso do meu osso, é carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Existe essa diferença entre sexo e sexualidade. Temos aqui um segundo subponto que diz assim: Deus criou o sexo. E o autor da lição ele traz aqui até algumas informações que são importantes. Considero aqui uma curiosidade quando ele diz assim: os anjos, desde que foram criados, continuam com o número exato de seu contingente inalterável, porque os anjos não se reproduzem. Já os seres humanos, de Adão e Eva, temos aqui todo mundo povoado, né? Os seres humanos eles se reproduzem, se propagam através da junção sexual. É aquilo que vai tratar aqui o segundo subponto da nossa lição. Quando falamos que Deus criou o sexo, é importante já aqui nesse ponto da lição, faz parte aqui do nosso subsídio, dizer algo a respeito de quem tem autonomia e autoridade para conceituar e definir o que é sexo e quais são os seus propósitos. Muita gente nos dias de hoje tenta dizer que o sexo entre um homem velho e uma criança de 12 anos é algo normal. Muita gente olha para o sexo entre um homem e outro homem e diz que não, isso aqui é algo normal, isso é amor. Mas quem define o que é sexo e como ele deve acontecer é quem criou, o Criador de todas as coisas. Não é a cartilha criada pela comunidade LGBT, não são os engenheiros sociais adeptos da ideologia de gênero, não são os artistas, que muitas vezes são formadores de opinião, não é a mídia, não são os pseudocientistas, também não é a indústria da pornografia que diz o que é o sexo, como deve ser o sexo, como o sexo deve ser feito dentro do casamento. Não são estas coisas que definem o propósito e a finalidade do sexo, mas, como já disse, é o Criador de todas as coisas. Inclusive, Deus, como Criador de todas as coisas, criou o sexo e a sexualidade. Portanto, ele é a autoridade competente para delinear e estabelecer os parâmetros que devem ser seguidos e obedecidos pelo homem. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27 ao versículo de número 8. Temos aí uma referência para alicerçar aquilo que estamos falando. E também 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9. Dentro ainda desse segundo ponto, é importante dizer aos irmãos, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus ele foi quem criou o sexo. Deus foi quem criou a sexualidade. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 31, a Bíblia diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus olhou para toda a criação e disse assim: tudo que eu fiz é bom. A Bíblia, ela não olha com um olhar pejorativo, não olha com um olhar ruim para o sexo, nem mesmo os cristãos. Nós, os crentes, não olhamos para o sexo como uma coisa ruim. Porém, muitas pessoas descrentes olham para a igreja e acham que os crentes enxergam o sexo como uma coisa que é pecado. E eles têm essa impressão, muitas vezes porque o casal de namorados fiéis a Deus, crentes em Jesus, esperam até o casamento para poderem ter uma relação sexual. Os homens casados e as mulheres casadas que são crentes não têm relação extraconjugais. Aí eles olham assim e dizem: parece que para vocês o sexo é pecado. Pensam, tentam nos menosprezar, tentam nos tomar como chacota, porque olhamos e observamos essas coisas. Mas fazemos isso em obediência à palavra de Deus. Em obediência àquilo que o Criador ele estabeleceu no princípio. Uma vez eu estava no meu trabalho e estava ali conversando com alguns companheiros de trabalho e passou uma mulher. Essa mulher estava com a roupa um tanto indecorosa
e eles não são crentes, começaram a ficar com um olhão. Eu não olhei, continuei ali mexendo no celular, fazendo outra coisa, não olhei. Aí eles ficaram, olha irmão, olha irmão, olha irmão. Aí eu disse, rapaz, não mexo com isso aí não olho pra isso aí não. E parece que o irmão não gosta não. Ó, o irmão aí, parece que o irmão não gosta dessas coisas não. Mas naquela hora Deus deu uma graça, que eu olhei assim pra eles e disse assim, eu gosto tanto que eu tenho uma mulher em casa me esperando, ó. Sou casado. Eu respeito minha esposa. Se vocês não respeitam, aí é um problema de vocês com a esposa de vocês. A Bíblia vai nos dizer que esse mundo, ele está entregue às concupiscências da carne. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16, tudo que há no mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. As pessoas estão entregues às suas paixões, de maneira que não respeitam mais o casamento, de maneira que não são mais fiéis em suas relações, em seus relacionamentos. Mas a igreja caminha neste mundo como uma luz, e essa luz não pode se apagar. O terceiro subponto aqui desse tópico, ele nos fala sobre os dois sexos. E eu acho bonito aqui a informação que o autor nos traz, porque ele vai nos dizer que, por mais que as pessoas elas tentem mudar o conceito de sexo, ou tentem mudar a sua aparência física, no caso das mulheres quererem ficar mais parecidas com os homens e os homens mais parecidos com mulheres, aquilo que Paulo diz lá, quando se troca o uso natural das coisas, por mais que isso aconteça, de cirurgia, de mudança de sexo, de tomarem estrogênio ou hormônio masculino, você pode mudar sua aparência física, mas você não vai conseguir mudar aquilo que o Criador fez, porque cada célula do seu corpo, cada cromossomo seu vai apontar para a sua sexualidade, para o seu sexo. Você não consegue mudar aquilo que você estabeleceu. Por mais que se mude a aparência física de uma mulher, ela vai continuar sendo mulher. Por mais que o homem fisicamente se pareça com uma mulher, ele vai continuar sendo homem. Não se pode mudar aquilo que o Criador fez. E ainda sobre esse primeiro ponto aqui, eu gostaria de me voltar para você que é evangélico agora. Esse assunto, o sexo, ele infelizmente ainda é tabu em muitas igrejas. Muita gente não fala sobre sexo. Os pais não ensinam sobre esse assunto aos seus filhos. Alguns líderes não pregam sobre isso em suas igrejas. E é justamente por isso, por essa falta de instrução, por essa falta de ensinamento, que é muito comum vermos muitos jovens tropeçando em seus relacionamentos. E quando isso acontece, vem o esfriamento espiritual, ou alguns deles até se desviam da fé, porque fracassaram nessa área sentimental. Como esse assunto ele é muito extenso, aqui tem muita pano para manga, eu separei aqui pelo menos 2 conselhos que eu gostaria de dar a você que está assistindo esse subsídio, e se possível for, repasse esse conselho para os seus amigos e para aqueles que você vai ministrar na escola bíblica dominical. Primeiro conselho é para aqueles que almejam casar, mas já tiveram uma experiência sexual na sua vida pregressa. Antes de aceitarem Jesus, já se envolveram, se relacionaram sexualmente com alguém. Você não pode mudar o passado. Já aconteceu. Não tem como desfazer aquilo que foi feito lá atrás. Você aceitou Jesus, seus pecados foram perdoados. Levante sua cabeça, caminhe, vá em frente, deixe o passado para trás, mas existe um desejo de Deus para você. Já que a virgindade não é algo que pode ser recuperado, Deus, ele deseja que você se case puro ou pura. O que isso quer dizer, irmão Murilo? Isso quer dizer que o desejo de Deus é que você tenha um namoro santo e também tenha um noivado santo. Porque se você fizer assim nestas 2 etapas de seu relacionamento, você terá um casamento com a bênção de Deus. O outro conselho é para aqueles que não tiveram ainda uma experiência sexual. Aqueles que ainda são virgens, coisa muito rara nos dias de hoje. Porque a virgindade de hoje está banalizada, é vista como algo ruim. Mas se você ainda tem essa pureza, você ainda é virgem, tanto homem quanto mulher,
tenho também aqui um conselho para você. Deus deseja que você case virgem e também puro. Porque tem muita gente que é virgem, mas não é puro. É virgem, mas o namoro não agrada a Deus. É virgem, mas a mão boba rola solta. O namoro é uma simulação do ato sexual. E esse namoro não está agradando a Deus. Deus quer que você case virgem, principalmente que você se case virgem, mas também se case puro. São 2 conselhos que eu gostaria de deixar aqui para os jovens, né, e para quem está assistindo esse subsídio. Cuidado com a moda que está acontecendo hoje em dia, que as pessoas estão fazendo troca de nudes, né? Um namorado enviando foto nua, despido para a namorada, e a namorada também fazendo isso. Cuidado. Aqui na nossa cidade já tivemos até casos de suicídio, né? A namorada ali, a jovem, enviou uma foto para o amigo e esse amigo espalhou para todo mundo. E aí é uma coisa que você não pode mudar, né? Então devemos ter muito cuidado com isso. O segundo ponto de nossa lição, vamos para ele, vai nos falar aqui sobre os objetivos da sexualidade. Existem objetivos para que a sexualidade ela venha a acontecer de uma forma sadia. Ela precisa atingir alguns objetivos. E o autor da lição ele coloca aqui como primeiro objetivo da sexualidade a procriação, o gerar filhos, o ter filhos. Ter filhos é uma bênção de Deus. É o primeiro objetivo da sexualidade. O segundo é a união conjugal. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9, que é melhor casar do que se abrasar. O que significa se abrasar? Se abrasar significa arder em desejo. Aí Paulo está dizendo, se você vive ardendo em desejo, é melhor que você se case. E a terceira aqui é a glória de Deus. Falamos sobre isso aqui na nossa verdade prática. Dentro desse segundo tópico da lição, eu separei aqui algumas perguntas que espero aqui em Deus respondê-las. A primeira delas é pecado utilizar anticoncepcional e preservativo? Sei que esse assunto aqui ele vai dividir opiniões. E a minha resposta é não. Não é pecado utilizar anticoncepcional e preservativo. Creio também que é uma resposta baseada na Bíblia. Não é pecado desde que o ato sexual aconteça dentro do casamento. E esse comprimido contraceptivo ele seja utilizado, seja usado como um meio para impedir a fecundação a fim de manter um planejamento familiar. Tem casais que não têm condição de sustentar mais de 2 filhos, mais de 3 filhos. Então, se você tem filhos descontroladamente, vai chegar um momento que você não vai ter condição de manter sua família. Você vai privar seu filho, seus filhos vão sofrer privações de muitas coisas, de veste, de alimento, de muitas coisas. Então, a fim de manter esse planejamento familiar, uma coisa que é sadia, nós devemos entender que o uso, né, desses meios não é pecado. Agora, existe um porém aqui dentro disso aqui. Se o anticoncepcional ele é usado, o anticoncepcional ele é abortivo e é usado com o intuito de gerar o aborto, essa atitude é pecaminosa. Se já aconteceu a fecundação, né, se a mulher já está no processo da gestação e está utilizando o anticoncepcional para abortar, essa atitude é condenada pela Bíblia. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13, não assassinarás. É um homicídio de uma pessoa inocente e incapaz de se defender. O aborto. Nós repudiamos aqui o aborto. A segunda pergunta, que eu sei que alguns iriam fazer aqui nos comentários do vídeo, é que, já que usar anticoncepcional e preservativo não é pecado, se usar aqui não é pecado, então por que foi que Deus matou Onã, filho de Judá, por negar-se a ter filhos com Tamar? O texto que trata sobre isso está em Gênesis, capítulo de número 38, versículo 9 ao versículo de número 10, que nos diz assim: Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele,
Preste atenção no que o texto está dizendo. Não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, quando tinha relação sexual, derramava na terra para não lhe dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. A Bíblia vai nos dizer que, como castigo para aquela atitude desse filho de Judá, Deus o castigou com a morte. Aí muita gente utiliza esse texto para dizer que utilizar preservativo e anticoncepcional é pecado, porque Onã, quando estava tendo relação sexual com Tamar, ele derramava o sêmen na terra para que ela não engravidasse. Aí Deus olhou, viu isso, viu que era mal, matou o rapaz, como um castigo. Só que o pecado de Onã aqui não era aqui, no caso dos dias de hoje, usar um preservativo ou um anticoncepcional. O pecado dele aqui é o pecado de ganância. Essa ganância de Onã, ela foi tão grande ao ponto de Deus puni-lo com a morte. Porque seu irmão mais velho morreu. E segundo o costume da época, Onã, ele tinha que dar descendência a seu irmão, ele tinha que se casar com sua cunhada. E o filho que nasceria dessa união seria o herdeiro da herança ali do pai, da herança de Judá, que Judá ele iria distribuir ali uma herança entre seus filhos. Mas com um olhão grande, a Bíblia diz, sabendo que essa semente, esse filho não seria seu, ele teria que dividir a herança que seu pai daria entre ele e o menino que nasceria de Tamar, ele estava negando dar filho a Tamar. Eu acho interessante porque ele estava tão disposto, estava tão cego pela ganância, pelo dinheiro, que ele estava disposto a tudo para poder ficar com o dinheiro. E esse disposto a tudo, ele estava disposto a destruir a vida dessa mulher, não lhe dando uma descendência, e também a desrespeitar a memória de seu irmão. Seu coração estava corrompido. Deus olhou essa ganância no coração deste homem e o castigou com a morte. Esse texto aqui não tem nada que a ver com a defesa para que aqueles que utilizam anticoncepcional ou preservativo estão fazendo um ato pecaminoso. O texto não fala sobre isso. O pecado aqui é o pecado de ganância. Uma terceira coisa ainda dentro desse segundo ponto da lição, inclusive pode ser abordado por você, professor da escola dominical, é que o sexo ele foi criado com várias finalidades. O sexo não foi criado apenas com a finalidade de procriar, com a finalidade de gerar filhos. O sexo ele foi criado também com a finalidade de prazer, do prazer mútuo entre o casal. E a Bíblia ela trata desse assunto de uma forma poética, no livro de Provérbios, capítulo de número 5, versículo de número 19. É um texto muito conhecido. Olha o que o texto diz. Provérbios 5, 15 ao 19 diz assim: bebe a água de tua fonte. Ele está fazendo referência aqui de uma forma poética à relação sexual entre homem e mulher dentro do casamento. Ele está dizendo, bebe água de tua fonte e das correntes do teu poço. Veja que ele está utilizando um eufemismo para falar do relacionamento conjugal. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. O sexo foi criado também com essa finalidade de um deleite para o casal, um prazer dentro do casamento. Concluímos assim então o segundo ponto da nossa lição. Partindo aqui para o terceiro ponto, é um ponto mais extenso, temos aqui as distorções da sexualidade. O que significa a palavra distorção? Distorção significa deturpação, significa alteração, deformação. É uma deformação do propósito original estabelecido pelo Criador. Quais são essas deformações? O autor aqui ele vai trazer pelo menos 4. A fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero.
são 4 deformações, são 4 afrontas ao propósito original estabelecido por Deus para o sexo e para a sexualidade. Em primeiro lugar, temos aqui a fornicação. O autor da lição ele vai dizer que fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. E eu trouxe aqui uma definição complementar. O que é fornicação? Fornicação é o relacionamento sexual entre pessoas, veja que é só um pequeno adendo, entre pessoas solteiras antes do casamento. Esse tipo de relacionamento, quando as pessoas não são casadas, mas têm uma vida sexual ativa. E a Bíblia chama isso de fornicação. Quem se entrega a tal prática, a Bíblia nos diz que não poderá herdar o reino dos céus. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. A fornicação ela é nociva ao ser humano. Quem se entrega ao pecado de fornicação, ele passa por algumas degradações. A primeira delas é que a fornicação produz arrependimentos irreparáveis. Não são poucas as pessoas aí mundo afora que vivem sem Deus na prática do pecado, entregando-se a um ao outro, que lá no fim não vem a se arrepender. Não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Já às vezes, em decorrência dessa vida sexual ativa antes do casamento, vem uma doença sexualmente transmissível. E tantas outras coisas mais poderiam me citar aqui. E isso gera arrependimentos que são irreparáveis, uma gravidez indesejada. É por isso que muita gente utiliza o método do aborto de forma pecaminosa. É tentando cobrir um pecado com outro. E a fornicação, ela produz essa degradação, produz arrependimentos irreparáveis. Em segundo lugar, a fornicação ela gera um mau testemunho. Acho muito difícil um homem, uma mulher de respeito, querer casar com uma pessoa que tem vários parceiros sexuais. As pessoas dizem logo aqui, essa pessoa não é para namorar, essa pessoa é só para ficar. Para namorar tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa decente. O mundo lá fora vê isso, o mundo lá fora prega assim. Imaginem nós os crentes, quanto mais nós devemos olhar para isso. Aquele jovem, aquela jovem que está querendo casar-se, deve observar isso. Alguém que já vem de 15, 20, 30 namoros, desconfie disso. Desconfie. Em terceiro lugar, a fornicação ela gera morte espiritual. Aquele que pratica a fornicação, ele morre espiritualmente. E em quarto lugar, a fornicação ela gera o desfavor divino. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo de número 5, que Deus julgará aqueles que cometem fornicação e eles serão privados da vida eterna. Em segundo lugar, podemos aqui ainda falar, antes de passar para o adultério, algo sobre a união estável. E até esquecendo disso aqui. O que é união estável? Você sabe o que é união estável? União estável é quando um casal ele passa a viver junto na mesma casa. Não são poucos os casos de união estável. As pessoas não querem se casar, então vamos aqui juntar os panos, vamos juntar as escovas. Mas a Bíblia vai nos dizer que a união estável é, aos olhos de Deus, fornicação. Porque é uma vida conjugal entre pessoas que não são casadas. Fornicação. Se é fornicação, a união estável é pecado. Sei que é uma palavra difícil de digerir para muita gente, mas aqueles que estão vivendo assim estão vivendo em pecado de fornicação. Precisam se arrepender, precisam se casar, porque para se casar hoje é muito fácil. Você paga uma taxazinha lá no cartório, não quer fazer festa, não quer fazer nada, você se casa. Qual é o problema? É melhor pagar uma taxazinha, que acho que não chega, não sei, dependendo do cartório da cidade, não chega a R$200. Melhor pagar uma taxazinha do que perder a vida eterna. É uma palavra que muita gente não vai digerir muito bem, mas é aquilo que a Bíblia está nos ensinando, aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Em segundo lugar aqui, o segundo subponto desse terceiro tópico da lição é o adultério. A lição traz aqui uma definição do que é adultério, mas trouxe uma definição complementar. O adultério refere-se ao relacionamento sexual de uma pessoa casada com outra pessoa casada que não é sua esposa ou com uma pessoa solteira.
Isso é adultério. E o adultério, além de uma ofensa a Deus, além de ofender a Deus e transgredir os seus mandamentos, é também uma ofensa à família, trazendo consigo prejuízos morais e espirituais para todos. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 14, não adulterarás. Paulo, ele enfatiza novamente esse mandamento em Romanos, capítulo 13, versículo de número 9, não adulterarás. Jesus, ele é bem enfático e ele diz assim, aquele que olha para uma mulher e nutre, alimenta pensamentos pecaminosos constantemente em seu coração, ele já adulterou. Quando Jesus diz isso, ele abre um leque dentro dessa afirmação para também proibir o uso da pornografia. Se você é uma pessoa casada e está assistindo pornografia, você está adulterando. Não é o adultério propriamente do ato físico consumado, mas é o adultério da mente. Aquele adultério que Jesus ele menciona lá no livro de Mateus. Apesar de não ter o contato físico, apesar de esse adultério da mente não abrir um espaço para o divórcio, porque se a pessoa adulterasse com os pensamentos, como Jesus diz, né, e assistindo pornografia, ia ter muito divórcio aí. Muita gente dizendo, vou me divorciar porque meu marido teve um pensamento errado com outra mulher. A Bíblia não abre divórcio para esse tipo de adultério, o adultério da mente, mas para o ato físico. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Um ato físico de adultério consumado, a traição propriamente dita, a Bíblia diz que o cônjuge pode pedir o divórcio, mas orienta o perdão, perdoe, né? Orienta o perdão antes do divórcio. É melhor perdoar do que se divorciar. Mas esse adultério da mente, né, que envolve aqui olhar, nutrir desejos, envolve a pornografia, é pecado. É pecado, gera morte espiritual. E aqueles que são viciados em pornografia e vivem fantasiando sexo com outras mulheres que não é a sua esposa, que não é a sua mulher, se Jesus voltar hoje, vai ficar complicado para você. Porque biblicamente você está participando do adultério da mente. E eu pela Bíblia, você vai ficar. É melhor você não se acomodar com esse pecado, buscar em Deus um arrependimento, pedir forças para vencer, né? Conversar com a sua esposa, explicar suas dificuldades, para que essa situação ela venha a ser tratada. Esse pecado ele venha a ser abandonado. Adultério é coisa séria. É algo condenado nas Escrituras. A Bíblia vai nos dizer que no Antigo Testamento o adultério físico, o ato de adulterar propriamente dito, era punido às vezes com a pena capital, com a morte. Levítico capítulo 20, versículo de número 10, a Bíblia diz que o adúltero ou a adúltera pega no ato de traição, deveria ser extirpado do meio do povo, deveria ser apedrejado. E no Novo Testamento, a Bíblia também nos ensina que Deus pune severamente esse pecado. Não como nos termos do Antigo Testamento, olha, fulano adulterou, levar ele para o meio da igreja, para fora da igreja e começa a apedrejar. Não trata assim. Mas a Bíblia trata de uma forma muito mais severa no Novo Testamento. Isso mesmo. Não é a morte física, não é o apedrejamento, mas é a privação de herdar o reino de Deus. Existe coisa pior do que essa? O próprio Jesus disse assim, não temam aquele que pode matar o corpo. Antes temei aquele que pode fazer o corpo e a alma perecerem no inferno. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. O adultério é uma coisa terrível. Em terceiro lugar, temos aqui o homossexualismo. E a lição aqui nos traz também uma definição do que é o homossexualismo. E também traz aqui a sua consideração, mostrando que o homossexualismo é um pecado diante de Deus. Trouxe uma definição complementar que diz assim, de acordo com o dicionário Oasis, homossexualismo é a prática amorosa ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Ou seja, a prática sexual entre homem e homem e mulher e mulher. O apóstolo Paulo, ele classifica os homossexuais em duas categorias, entre ativos e passivos.
Aí alguém pode até dizer assim, mas essa classificação não é uma classificação agora moderna, que surgiu nos nossos dias. A Bíblia é muito completa. A Bíblia já falava sobre isso aqui. Paulo já dividia os homossexuais em ativos e passivos. Me diga o texto, me diga o versículo, eu vou lhe dizer. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Paulo fala que os sodomitas, eles não podem herdar o reino dos céus. Quem são os sodomitas? É aquela classe homossexual que é ativa. Paulo fala sobre o pecado de sodomia. E quem são aqueles que são passivos? Paulo diz nesse mesmo texto, os efeminados. Veja que ele faz essa diferença entre passivo e ativo, falando sobre o sodomita, aquele que cai no pecado de sodomia, e aquele que é efeminado. Olhando para isso aqui, entendemos que o pecado, né, do cometido pelo homossexual, a prática homossexual, ela é uma afronta ao Criador. Romanos capítulo 1, versículo de número 24 e ao versículo de número 28, encontramos isso aqui. A prática homossexual, ela é pecaminosa. Quem vive nessa prática, segundo a Bíblia, a não ser que você invente outra, não pode herdar o reino dos céus. E meus irmãos, cabe fazer uma advertência aqui dentro desse ponto, que nós não devemos desrespeitar as pessoas. Conheço muitos homossexuais que são pessoas respeitáveis, que são pessoas de caráter, são pessoas que trabalham, são ótimos profissionais. E essas pessoas merecem o nosso respeito. Mas a prática homossexual, ela não pode ser aceita. Apesar de termos o dever de respeitar as pessoas, não temos a obrigação, nem o dever, nem a tarefa de concordar com a prática homossexual. Algo que é condenado na Bíblia. A Bíblia diz, condenem as obras das trevas. Mas apoiar esse tipo de gente que bate homossexual, que persegue homossexual, que mata homossexual, a igreja não faz isso. Esse tipo de perseguição não. Nossa luta é contra a prática e contra a legalização dessa prática como algo normal e que deve também ser ensinado às crianças nas escolas. E isso nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. O quarto subponto aqui fala sobre a ideologia de gênero. A lição também aqui traz uma definição. Se eu fosse falar que só a definição da lição, não tinha necessidade de você vir aqui para esse subsídio. Você ia ler e aprender o que está na lição. Mas eu trouxe aqui uma definição complementar também. Ideologia de gênero é o conjunto de ideias, não é uma teoria científica. É o conjunto de ideias que ensina que o gênero não é determinado no nascimento, uma mentira. Ou seja, eles tentam dizer que uma pessoa pode ser homem ou pode ser uma mulher, independente do sexo que nasceu. Totalmente contrário à ciência, totalmente contrário à Bíblia. Para os defensores da ideologia de gênero, o ser humano ele nasce sexualmente neutro. Quando a criança nasce, você não pode dizer, nasceu homem, nasceu com órgão genital masculino. Você não pode dizer que é homem ou que é mulher. Ele nasceu neutro. Mais tarde, quando ele se socializar, ele vai decidir o que ele quer ser. Se ele é homem ou se ele é mulher. Então, a ideologia de gênero ela prega em síntese que as expressões sexo e gênero, veja que é uma desconstrução social. Os engenheiros sociais eles tentam desconfigurar a palavra sexo, dizendo que sexo e gênero devem ter significados diferentes, onde os aspectos biológicos da pessoa não têm importância nenhuma para a definição do que é homem e do que é mulher. É uma ideologia que eu acredito que foi vinda, tem origem na mente de Satanás. A Bíblia nos diz que todas as falsas doutrinas, tudo aquilo que é contrário às Escrituras, 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, a Bíblia diz ali que toda falsa doutrina tem origem na mente e no coração de Satanás. Ele chama de doutrina de demônios. Essa ideologia de gênero aqui é uma doutrina de demônio. Dizer isso aqui é uma pessoa que não tem temor de Deus, não olha para aquilo que está na Bíblia e tenta afrontar até mesmo a ciência verdadeira. Porque a ideologia de gênero,
ela é uma corrente de pensamento. Não é uma teoria científica. Não existe uma evidência científica. E nem muito menos bíblica. Tem aí uma igreja, já tem igrejas de homossexuais. Já tem igreja de mulheres lésbicas. E eu não sei que Bíblia eles utilizam. Porque para eles utilizarem a Bíblia, eles vão ter que rasgar aqui um bocado de página. Ou eles vão ter que inventar outra. Porque a minha Bíblia condena a ideologia de gênero. Tanto a Bíblia como a ciência atestam que existe somente 2 sexos, macho e fêmea. Gênesis 1, versículo 27. E a ciência diz que existe somente cromossomos XX e XY. Não adianta ir além disso. O que passa disso aqui é procedência maligna. A Bíblia vai até falar que na primeira ultrassonografia, né? Primeira ultrassom que a gente vê na Bíblia, quando Rebeca ela vai orar a Deus pedindo sabedoria para saber o que era aquilo que estava acontecendo dentro do seu ventre, temos ali a primeira ultrassonografia. A Bíblia diz, e os seus filhos. Ou seja, não é filhas, é filhos. Então já sabia ali o sexo antes do nascimento. Já sabia que eram homens. Aí Deus vai além e diz mais. Não é só um, é 2. Tu vai ter gêmeos. É o primeiro caso de gêmeos que tem aqui na Bíblia. Alguns vão dizer que Adão e Caim eram gêmeos, mas a Bíblia não diz. Eu só vou até onde a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer no texto aqui de Gênesis que a primeira ultrassonografia, os sexos das crianças já estavam estabelecidos antes do nascimento. Então a ideologia de gênero, ela deve ser repudiada. Ela não deve ser aceita. O cristão deve fazer frente a isso aqui. Não pode haver doutrinação desse tipo aqui nas escolas. Não podemos aceitar que os nossos filhos sejam doutrinados por pessoas que defendem esse tipo de pensamento. Devemos ter muito cuidado com isso aqui. A sexualidade e o sexo não é uma construção sexual. É algo que o Criador estabeleceu no começo. E tudo que foge disso é aquilo que a lição está falando aqui. É uma distorção da sexualidade. É uma desconfiguração daquele propósito original que Deus estabeleceu quando criou. Esses são, portanto, aqui os 3 tópicos da nossa lição. Partindo então para a nossa conclusão, eu quero agradecer você que teve a paciência de chegar até aqui nessa pré-aula. Deus lhe abençoe muito. Agradecemos também a Deus por esse momento em que passamos aqui desfrutando de sua palavra. Foi uma bênção. E uma bênção maior ainda ter você aqui conosco. Mas antes de concluir, eu quero aqui enumerar algumas verdades que aprendemos nessa lição. A primeira verdade é que Deus é o Criador do sexo e da sexualidade. Logo, somente Ele tem a autoridade. Diga isso com autoridade. Somente Ele tem a autoridade para definir e estabelecer os propósitos desse presente concedido ao homem, que é o sexo. Em segundo lugar, todo desvio e distorção daquilo que Deus fez bom, que no caso foi o sexo, a sexualidade, as distorções são fornicação, adultério, homossexualidade, ideologia de gênero, todas essas distorções são pecado. E nós devemos evitá-las, nós devemos condenar as obras das trevas. E em terceiro lugar, no princípio, o Senhor Deus criou apenas 2 sexos. E mesmo que os homens formulem teorias, não mudará o que o Criador estabeleceu. Quero deixar aqui a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você. Deus lhe abençoe, tenha uma ótima semana e uma boa aula em nome de Jesus. Amém.